eu quero desfalar como conselheiro federal, Sim, né? por favor. E também pela história que tenho nessa profissão e pelos cargos que exerci nessa profissão ao longo dos últimos anos. Eu gostaria de saudar o presidente Leocir Del Pais e ao Miguel Marum como diretoria executiva, a nova diretoria eleita, e saudar também o meu amigo pessoal de mais de 53 anos dos bancos escolares, que é o Carlos Roberto, que encabeçou a chapa de oposição. Eu gostaria de saudar os conselheiros, os demais conselheiros, os funcionários, mas dizer para todos que Paris vaut bien une messe. É verdade esse sistema confuso que nós tivemos nesse processo eleitoral hoje, dizer que foi um sistema organizado, não foi, e podia ter sido bem, até porque temos sistema próprio dos pareceres e votos dos conselheiros nos plenários há 5 anos, que poderia ter sido utilizado sem essa confusão. Mas eu não falo só como conselheiro federal aqui, não, Adilson, e plenário. Eu lhes falo como consultor de organização que exerço por 55 anos. E acabei de fazer um livro sobre isso. E dei uma palestra em março ainda no Conselho sobre isso. E é preciso algumas coisas serem ditas, e vou usar a estratégia de intervenção que é muito própria minha, que é por confrontação. Eu preciso confrontar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação, a teoria e a prática, o discurso e a ação concreta. Eu preciso falar desse espírito do tempo, né? Todos os que nós estamos falando aqui são queridos amigos pessoais, mas vive a diferença, por isso temos divergência, é preciso ter a divergência. Divergências que sejam discutidas, porque a pior coisa que tem são os narcóticos das unanimidades. Tivemos vários presidentes nos últimos anos, desde 83. Eu próprio, Gilda Nunes, que foi presidente por 10 anos, Abílio Tomás de Freitas, Roberto Boclin, Adilson Almeida, Rui Otávio, Wallace de Souza Vieira, Leocir Del Pais, Jorge Humberto Moreira Sampaio, portanto, alguns até com mais de um mandato. A nossa marca sempre foi o entendimento, a busca do consenso, mesmo com alguns momentos de divergência. Eu quero lembrar a eleição de 2008, depois que eu estava há anos afastado, certamente, querido Andrade, há de lembrar disso, em que vim pela oposição sendo da situação, porque a situação naquela época não me considerou na chapa. E a chapa que nós concorremos contra era do presidente do CRA, do presidente do sindicato, do presidente da ABRA, do presidente do IARC. Ganhamos a eleição com 1/3, mas não consegui ser presidente. Por quê? Porque tivemos 26 cafés da manhã, eu e o Wallace, que acabou se elegendo presidente com o meu voto, porque os consensos e o processo democrático não se faz no dia da votação. Os consensos do processo democrático se constroem num processo de construção, de reuniões, de discussão, de falar a verdade, de dar a palavra e cumprir a palavra. E assim o Wallace foi eleito presidente, me permitiu indicar o vice-presidente, que foi Rodolfo Mader, e absorveu como parte do programa dele, nessas 26 cafés de manhã do restaurante Garcia Rodrigues, que nós fazíamos, o Wallace lembra bem disso, e ele incorporou o meu programa de oposição à gestão dele. Ganhei a eleição por 1/3 e perdi a eleição para o Wallace, mas o consenso foi feito. Consenso e democracia não se faz com palavra no dia da eleição. Consenso e democracia se faz com abertura, com autenticidade, com um discutindo com o outro, coisa que realmente faltou a esse processo eleitoral. Hoje é bem diferente. Temos aqui a expressão nítida, clara, de um racha. Negar isso seria negar, com um manto diáfano da fantasia, a evidência dos fatos. Querido Paulo Holanda, aí existe um racha, sim. Racha pior. Racha não só no plenário, mas racha no corpo dos funcionários, que se envolveram pela primeira vez na catequese do voto e na estimulação de candidaturas. Um dos candidatos se colocava que estava sendo apoiado pelos funcionários. Quais funcionários? Alguns funcionários até de alto nível do Conselho, se envolvendo escrachadamente nesse processo eleitoral. Isso nunca aconteceu na nossa história. Nunca se falou tanto em bom ambiente interno, mas nunca a realidade dos fatos evidencia também uma divisão e o racha, que não é apenas uma divisão e racha neste plenário, não. É uma divisão e racha no corpo dos servidores do Conselho.
que também indicam, cada vez mais nesse processo de pandemia, e aí os devãos da alma humana se espalham, os colegas que deveriam ser demitidos para enxugar custos, um estimulando o outro, junto ao presidente, coitado do Wallace, que resistiu, eu quero cumprimentá-lo, pela resistência que teve de não aceitar demissões colocadas por próprios colegas que se indicavam que tinha que demitir A ou B. Quem pode negar esses fatos? Hein? Nas reuniões sigilosas, por lives, e que depois levava para o Wallace, que o Wallace resistia. Isso é racha, sim. Né? Pretenso critério de racionalidade muitas vezes esconde a vendetta e a represália, esconde os devãos mais cruéis da alma humana. Nunca se falou também com um clima harmonioso, mas o que propõe é a desídia, é um colega contra o outro e o Wallace segurando tudo, com esse jeito democrático, com esse jeito cordial, mas que só faz o que ele quer porque ele é um líder importante. Negar isto é negar a realidade com um manto desfavorável e desfocado da ilusão. Estou preocupado, sim, queridos colegas. Estou preocupado, sim, querido Paulo Holanda, com quem nós tivemos um momento desatento, mas isso nunca deixou de ter o carinho que eu sempre tive por você e tenho certeza que você tem por mim. E nós tivemos um momento difícil de reunião, mas é preciso que essas coisas sejam tratadas e discutidas, porque senão nós ficamos no manto diáfano da hipocrisia. E a hipocrisia, quando ela vira moda, ela acaba se transformando em virtude. E a hipocrisia neste plenário, e a hipocrisia no Conselho, virou o vício da moda. Essa que é a verdade. Se nós não, eu tenho que lhes dizer isso como consultor de empresa, de organização, mais do que como conselheiro. É preciso reconstruir, sim, porque nós estamos falando no manto diáfano da fantasia, uma realidade que não é real. Nós estamos falando de fantasia, tá certo? Exercito aqui, portanto, o meu papel de consultor, por intervenção por confrontação. Sempre vencemos eleições. Vencemos sempre eleições com 60% dos votos, 82% dos votos, 78% dos votos. O resultado melhor que nós tivemos foi de 59% dos votos. Na última eleição de 2020, da chapa vitoriosa, só ganhamos porque a oposição se dividiu. A chapa 2 e 3 tiveram muito mais votos que a chapa 1. Na época de Gilda, a época de Boclin, a época de Abílio, eram 15 mil eleitores que se votavam. Cada vez perdemos mais representatividade, porque menos eleitores votam. As eleições do Conselho chegaram a ter 18 mil eleitores de voto concreto. Não reconhecer isso é achar que nós estamos sendo legitimados por uma categoria que não estamos. 2022, vamos entregar a quem essa eleição? Ao Marcos Vinícius Seixas? É preciso convocar o Edson Machado, como fiz em 2012, para que ele possa reintegrar o nosso grupo, para que o bom combate no interesse geral da profissão seja efetivo no sentido de construir uma profissão que se defenda contra esse carreirista aventureiro, que foi o segundo lugar. Mais do que nunca, é preciso voltar ao foco do CRA, ao interesse do administrador, que é o nosso cliente, que é o nosso contribuinte e que é o nosso patrão. Cada vez ele vota menos na gente. Cada vez ele vota menos porque ele não participa. É preciso encantar ou reencantar o administrador, porque perdemos seu apreço. E é o que dizem os votos. É que o dizem os votos no CRA e também na política geral. Por eu ser a cara mais conhecida do CRA e candidato, e me elegi 3 vezes apoio dessa profissão, né? Até muita gente acha que sou presidente do Conselho, toda hora me acontece isso, nesta gestão e em gestões anteriores todas. Ainda hoje sempre foi assim. O resultado pífio que eu obtive nas eleições é o reflexo do mau apoio que nós estamos tendo na profissão. Isso foi um voto contra mim, sim. Eu assumo as minhas culpas, mas isso foi um voto também pelo resultado que o Conselho tem tido nos últimos tempos. A profissão me elegeu 3 vezes, deputado e vereador, e agora me deu um rotundo não, como deu também a chapa 1 vitoriosa. Nós ganhamos, mas é preciso refletir para mudar. E mudar para melhor servir ao administrador. Meus amigos, nós temos hoje pessoas jurídicas, 1.200 empresas que não têm responsáveis técnicos. Isso não foi nunca considerado por esse plenário.
Como é que pode ter 1.200 empresas que não têm responsável técnico? Responsável técnico não é dinheiro só para o conselho, não. Responsável técnico é emprego para o administrador desempregado. Isso não foi considerado. Nós temos 54 mil empresas de pessoas jurídicas, portanto, para serem compelidas a registro pelos seus quinais. Se 10% dessas empresas, 5.400, se registrassem, nós vamos ter 5.400 empregos de responsável técnico por nossos colegas desempregados. E isso nunca passou pelo plenário. Para nem está aí para isso, mas precisa estar. Ela precisa ter compromisso, não é só com a palavra, é com o gesto. Não é só com a intenção, é com a ação. Não é só com o discurso, é com a prática. É 1.200 empregos que poderiam ter sido feitos. É 5.400 empresas registradas que dariam emprego de responsável técnico para os colegas desempregados. Mas não, nós precisamos exaurir o administrador desempregado cobrando dele e apresentar resultados positivos, mas maculando o compromisso que a gente tem com a profissão. É preciso voltar o foco à gestão do CRA para o administrador, para o tecnólogo, para o técnico de administração, para o mestre e doutores que são registrados. A fúria arrecadatória sobreviveu e nos fez sobreviver, mas nos apresenta bons balanços. Mas é preciso agora voltar ao bom caminho e combater o bom combate, porque o colega que está desempregado porque não tem uma responsabilidade técnica que nós não geramos para ele, ele não pode pagar anuidade por isso, porque ele não tem sequer a possibilidade de ter esse vencimento. Isso sequer passou nos tempos que eu estive na maioria das plenárias, isso passou pela discussão e nem levava ao presidente essas questões. Este é o desafio que eu coloco e vos coloco. Como vão os conselheiros, né? E eu, como conselheiro federal, sair das chincanas e das divisões estéreis, do manto protetor da hipocrisia, de todo mundo é muito amigo, mas a gente viu que esse racha aqui não é, esse viu nos funcionários que também não são, porque estão levando e levaram durante 2 anos pedido de demissão de colega sem parar, colega indicando colega para a inquisição das demissões. Não reconhecer isto é ser hipócrita. Pior, é ser cínico. E o cinismo, dizia Machado de Assis, né? É a maldade do caráter. O meu compromisso, eu digo muito difícil dizer isso, mas estou dizendo como consultor, para chamar, e essa é a minha responsabilidade histórica. O meu compromisso nunca foi e nunca será com o narcótico das unanimidades do plenário, mas o compromisso de bem servir a profissão. Mas é preciso consenso. Mas consenso é admitir a divergência. Assistimos hoje daqui práticas típicas do que há de pior na política partidária. E posso lhes falar por ter exercido 3 mandatos e ter perdido 3 eleições, uma agora de forma vexaminosa. É aquele deputado que se ausenta do plenário para garantir o sim ou não, de acordo com o seu interesse. É aquele deputado que está de licença e que volta para garantir o voto. Não pela convicção. Não dizer isso e não dizer que isso é uma mesma prática da política partidária que nós contendamos é também ser hipócrita, ser cínico, não ser ético. É preciso reconhecer que isso é o comportamento típico desses deputados que a gente esculhamba aí por falta de ética. Mas quando a falta de ética nos faz em nós, a gente não entende, a gente não entra carapuça. É preciso entrar carapuça, senão nós não vamos mudar para transformar esse plenário rachado e esta casa que está rachada num plenário de unanimidade, mantidas as divergências, mas o compromisso com a profissão acima de tudo. Manter esse clima psicossociológico antagônico e não cooperativo, submerso, clandestino, subterrâneo, é querer eternizar esse ambiente tóxico em que nós todos vivemos, estamos vivendo no plenário, estamos vivendo na casa como funcionários. Nunca esse ambiente foi tão tóxico. E quem pode lhes dizer isso é alguém que pegou o Conselho em 2011 com uma receita de 8 milhões e que deixou em 2016 uma receita de 18 milhões. Mais do que controlar despesas, é preciso estimular receitas e controlar as despesas em função das receitas. O estimulador de receita é que é fundamental. E nós largamos o estimulador de receita. Preferimos exaurir o profissional de administração que está desempregado para levá-lo a ter os resultados financeiros que obtivemos.
A minha história, a minha biografia não me permite deixar de lhes dizer isso, por mais duro que seja. E também o meu compromisso de como consultor de organização. Eu não poderia deixar de dizer tudo com o propósito de ir às nossas raízes. É preciso que esse plenário vá às raízes se quiser entendimento. Porque o clima psicológico é muito ruim, porque ele é o clima do manto diáfano das ilusões e das fantasias. É preciso emascular esses desvios sobre dessas cortesias que não são legítimas. É preciso buscar a unidade e a consistência em prol da profissão. É preciso que a gente queira mais servir a profissão do que pensar em jeton, coisa que eu nunca deixei. Com os 8 milhões e 18 milhões que fizemos, recuperamos o prédio inteiro. Me dizia que era só o elevador. A pior coisa que estava ali é a energia elétrica, que ninguém sabe o custo que foi aquilo. Nós compramos 5 carros, demos aumento, fizemos o diabo. É isso mesmo. Instalamos um sistema informático que, queira ou não queira, a universidade corporativa, a sede do lado, que foi concluída pela gestão de Wallace, de Leoci e de Jorge Humberto, que foi inaugurado, que não aparece nem no certificado do Jorge Humberto, esses trabalhos, como foi o ENCAD, o Leoci e Jorge Humberto, como foi o prédio da Universidade Corporativa, que também não aparece. Bom, sequer me entregaram algum dia algum certificado desse. Não foi só o Jorge Humberto, não. As pessoas não precisam ser amigas no plenário. As pessoas, para bem servirem a profissão, as pessoas precisam aprender a se respeitar. O que nós tivemos nesse processo eleitoral, sob o discurso da democracia, foi querer fazer acordos agora, no dia da eleição. Acordos e processo democrático se constrói muito antes, com discussões, com debates francos. Não é um telefonando para o outro e mentindo, como se mentiu tantas vezes ao longo deste processo. Isso é que precisa. Por outro lado, como eu não liguei para ninguém, todos sabem disso, estou muito à vontade e a cavaleiro para lhe dizer o que estou dizendo. Eu realmente estou decepcionado com esse desempenho dos últimos 2 anos deste plenário. Estou muito decepcionado também com o corpo de funcionários pela indicação, pela participação política em que se envolveram, estimulando chapas, estimulando candidaturas, a ponto de candidato dizer que era candidato que estava apoiado pelos funcionários. E, às vezes, os consensos nos acordos dos sindicatos não se dá por causa de consenso, mas se dá também por medo de ser demitido. A gente precisa compreender que essas pessoas vivem do conselho e achar que isso foi um consenso. Não, é que as pessoas muitas vezes aceitam que estão esses acordos impostos de cima para baixo, porque o contrário disso é perder o emprego. A gente analisa as empresas de fora e não consegue perceber que estamos praticando as mesmas realidades. Pensem como clientes. Podem e reflitam sobre o que estou lhes dizendo. Nós não fizemos nada diferente neste processo eleitoral hoje do que foi feito todos os dias nos parlamentos brasileiros. Muito obrigado, Leoci.